Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano, professor de Física da Oficina do Estudante, e hoje a gente vai conversar sobre os processos de transmissão de calor. Bora lá? E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos conversar sobre os processos de transmissão de calor? A gente já estudou um pouquinho sobre o que é calor, né? Que calor é uma forma de energia térmica em trânsito que sai de corpos a altas temperaturas e vão para corpos em baixas temperaturas relativamente, né? Então, é uma energia que sai de um corpo com maior temperatura e vai para os corpos com menor temperatura. Essa transferência de energia térmica, ou seja, essa transferência de calor, acontece por três processos diferentes: a condução, a convecção e a radiação. Vamos começar a olhar um pouquinho para o processo de condução. É um processo de transmissão de calor que acontece em sólidos, líquidos e gases, onde o calor passa através do corpo, sem que haja transporte de matéria nesse corpo. Um jeito de conseguir visualizar esse processo de transmissão de calor é com um experimento mental bem simples. Imagine alguma barra de algum objeto qualquer, não importa do que é feito esse objeto, desde que nós tenhamos uma fonte de calor em uma das extremidades desse objeto, dessa barra. A pergunta que fica é: como é que o calor dessa chama vai ser transmitido por esse material? Para entender essa transmissão que acontece por condução, é interessante a gente olhar esse fenômeno microscopicamente. Então, pega um pedacinho desse material e dá um zoom, né? Usa o dedo igual a gente faz no celular, dá um zoom nessa imagem para ver o que está acontecendo. Quando nós damos esse zoom, né, e a gente observa as partículas, as moléculas desse material, a gente vê que as partículas mais próximas à chama, a essa fonte de calor, vão ter maior agitação, ou seja, maior temperatura. Elas se agitam muito mais, com um estado de vibração mais intenso. E isso vai fazer com que essas partículas próximas à chama se choquem com as partículas que estão adjacentes a ela, ou seja, ali do ladinho. E vai acontecer esse choque. A hora que acontece esse choque, essa energia da partícula mais à esquerda aqui no nosso exemplo é transmitida para a partícula do lado, que por sua vez começa a se agitar com mais intensidade. Por sua vez, essa segunda também vai se chocar com a partícula adjacente e assim sucessivamente, de modo que o calor é transmitido nessa configuração da esquerda para a direita através do corpo. É importante ressaltar, eu já falei que não há transporte de matéria, ou seja, essas partículas elas ficam se agitando, mas elas não invertem a posição, tá? Elas não mudam aí a sua posição, apenas se chocam umas com as outras. O segundo processo de transmissão de calor que a gente vai falar é a convecção, que acontece em líquidos e gases, não acontece em sólidos, pessoal, só em líquidos e gases, que a gente chama de fluidos. Os fluidos são os líquidos e os gases. É um processo de transmissão de calor que acontece a partir do movimento do fluido. Opa! Para lá, então já tem uma diferença com a condução, porque na condução não há movimentação de matéria. Aqui é justamente a movimentação das partículas da matéria desse fluido que propicia essa transmissão de calor. E o que acontece na convecção? Aliás, a convecção, pessoal, é o fenômeno que explica como é que a água ferve dentro de uma panela. E eu vou usar esse exemplo representado aqui na lousa para vocês para explicar um pouquinho melhor sobre a convecção. Imagine que você tem um recipiente, uma panela, por exemplo, cheia de algum fluido, uma água líquida, por exemplo. E você coloca essa panela em cima de uma chama de fogão acesa. Você quer esquentar essa água, você quer ferver essa água. A hora que o calor da chama passa para a panela, para a parede da panela e, por sua vez, para as moléculas de água próximas à parede dessa panela, elas aumentam o seu estado de agitação, assim como acontece na condução. Mas, pessoal, aqui tem uma jogada um pouquinho diferente. Ao aumentar o seu estado de agitação e, portanto, aumentar a sua temperatura, as moléculas do fluido aumentam de volume. E se elas aumentam de volume, elas diminuem a sua densidade.
E aí a gente já sabe, né? Se a densidade é menor, esse objeto tem a tendência de flutuar. Então o que acontece? As partículas desse fluido que estão mais próximas à chama têm densidade menor e tendem a subir. As partículas que estavam aqui em cima, com menor temperatura, maior densidade, tendem a descer. Então, essa movimentação das partículas desse fluido geram as chamadas correntes de convecção. E o calor é transmitido justamente a partir dessas correntes, porque a massa desse fluido mais quente, inicialmente embaixo, é transportada para cima com mais energia e aí esse processo cíclico faz com que haja uma transmissão de calor. Esse é o processo da convecção. Agora a gente fala sobre o processo da radiação, que é diferente dos outros dois. A radiação, pessoal, não precisa de meio material para acontecer. Ela não precisa acontecer nem em sólidos, nem em líquidos, nem em gases. É o processo da radiação que explica como é que o Sol transfere, e transmite calor para o nosso planeta e para os outros planetas. Porque lá no espaço tem muito pouca matéria para que existam os processos de condução e convecção. Então existe um outro processo para que haja essa transmissão de calor e é a chamada radiação. Como eu falei, não precisa de meio material para acontecer, porque a transmissão de calor acontece a partir de ondas eletromagnéticas. O Sol gera ondas eletromagnéticas a partir do fato de que ele tem temperaturas muito altas e essas ondas viajam pelo espaço carregando essa energia térmica até chegar na Terra e isso causa o aquecimento do nosso planeta. É algo muito bom. Se isso não acontecesse, provavelmente nós não estaríamos aqui. Então, nós temos uma transmissão de calor sem que haja meio material, diferentemente dos outros dois processos. E com isso, pessoal, a gente consegue então finalizar os 3 processos básicos de transmissão de calor. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente vai ter muito prazer em ajudá-los. E bons estudos, a gente se vê na próxima.